Isto. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. Você acredita que nosso mundo físico é apenas uma ilusão criada para nos manter presos? Ou você alguma vez na vida já se questionou se o seu corpo é apenas uma embalagem temporária de carne, pele e ossos que te impede de ver a pura realidade do cosmos? Cheguei à conclusão de que a Matrix não está lá fora. Ela está dentro de você. O que é real? Como se define o real? Com essas palavras, Morpheus desafia Neo e todos nós a questionar a natureza da nossa própria existência. Mas o que realmente significa ser real? Será que a realidade é apenas aquilo que podemos ver, tocar e sentir? Ou existe algo além dos sentidos? Algo que está oculto sob a superfície do nosso dia a dia? Imagine por um momento que tudo o que você conhece, tudo o que você acredita ser verdade, não passa de uma ilusão cuidadosamente arquitetada. E se a realidade que percebemos for apenas uma fração de um todo muito maior e mais complexo? A ciência, a filosofia e a espiritualidade têm lutado por séculos para desvendar os mistérios da existência. A Matrix, como apresentada no filme, é uma metáfora poderosa para essa busca incessante por respostas. Pense nas sensações que você experimenta diariamente. O calor do sol em sua pele, o som da chuva caindo, o aroma do café recém-passado. Todas essas percepções são filtradas por nossos sentidos. Mas quem garante que esses filtros estão nos mostrando a verdade absoluta? E se nossos sentidos apenas nos oferecessem uma versão limitada da realidade, uma projeção que nos mantém cativos em uma prisão invisível? Nosso mundo está repleto de enigmas, fenômenos inexplicáveis, coincidências estranhas, experiências místicas. Seriam esses sinais de uma realidade oculta, um universo paralelo que coexiste ao lado do nosso? A física quântica sugere que o próprio ato de observar altera a realidade. As tradições esotéricas falam de planos existenciais além do físico, onde a mente e o espírito podem transcender os limites do corpo material. Então, o que é real? Será que a verdadeira natureza da realidade se esconde nos recônditos da consciência, esperando para ser descoberta? Hoje, vamos explorar essas questões profundas. Vamos atravessar a fina linha entre o visível e o invisível, o conhecido e o desconhecido, e tentar compreender a vasta tapeçaria do universo que se desenrola diante de nós. Prepare-se para expandir sua mente e mergulhar nas profundezas do mistério. Para entendermos o conceito da Matrix, é essencial que voltemos no tempo e entendamos primeiramente o conceito do demiurgo, originado por Platão. Demiurgo é uma figura-chave em várias tradições esotéricas e filosóficas. O termo origina-se do grego demiurgos, que significa artesão ou criador. No contexto filosófico e esotérico, o demiurgo é frequentemente descrito como uma entidade que cria e governa o mundo material. Diferente do Deus transcendente, que é puro e absoluto, o demiurgo é visto como um ser inferior e imperfeito, responsável pela construção do mundo físico, que é, por sua natureza, uma imperfeição ou cópia distorcida do reino espiritual. No gnosticismo, uma corrente esotérica cristã, o demiurgo é frequentemente chamado de Yaldabaoth. Ele é retratado como um ser arrogante e ignorante que acredita ser o único Deus. Segundo os gnósticos, Yaldabaoth criou o mundo material como uma prisão para as almas, mantendo-as afastadas do verdadeiro conhecimento e da divindade suprema. Essa visão gnóstica do demiurgo como um criador falho e enganador contrasta com a imagem de um Deus benevolente e onipotente, oferecendo uma perspectiva alternativa sobre a origem e a natureza da realidade física. No entanto, o conceito não é exclusivo do gnosticismo. Platão, em seu diálogo Timeu, descreve o demiurgo como um artesão que organiza o caos primordial em uma ordem cósmica. Para Platão, o demiurgo não é maligno, mas sim uma figura benevolente que cria o mundo de acordo com um modelo eterno de perfeição. No entanto, a matéria com a qual ele trabalha é imperfeita, resultando em um mundo que é uma sombra da verdadeira realidade. A tradição cabalística também oferece uma perspectiva semelhante. Na Cabala, o conceito de um criador imperfeito ou intermediário aparece através da figura dos arcontes, seres que governam o mundo material
e mantém as almas presas em um ciclo de encarnações. Esses arcontes, assim como o demiurgo, são vistos como entidades que desviam as almas de sua verdadeira natureza espiritual, mantendo-as enredadas na ilusão do mundo físico. No hinduísmo, o conceito de Maya representa a ilusão do mundo material, que desvia as almas do caminho da verdade. Similarmente, no budismo, a existência física é vista como uma série de fenômenos transitórios e impermanentes que conduzem ao sofrimento. No espiritismo, o corpo físico é considerado um veículo temporário para a alma, que passa por várias encarnações em busca de aperfeiçoamento espiritual. A verdadeira realidade é o mundo espiritual, onde as almas residem de forma permanente. Essa visão está alinhada com a ideia de que o corpo é um recipiente temporário, uma fase transitória na jornada eterna da alma. Segundo essa visão, a alma é imortal e divina, enquanto o corpo é mortal e imperfeito, criado pelo demiurgo ou uma força similar. A vida material é uma fase transitória, na qual a alma aprende, evolui e eventualmente retorna ao seu estado original de pureza. Essa perspectiva encontra um paralelo interessante com a narrativa apresentada no filme The Matrix. No filme, os seres humanos vivem em uma realidade simulada, criada por máquinas. A verdadeira realidade é desoladora, e a simulação serve para manter as mentes humanas aprisionadas. Analogamente, o demiurgo cria uma realidade ilusória para aprisionar as almas, mantendo-as afastadas do verdadeiro conhecimento e da divindade suprema. Assim como os personagens de The Matrix despertam para a verdade, as almas também podem despertar do mundo material e reconectar-se com sua essência divina. O conceito do demiurgo e a ideia de que o mundo material é uma ilusão controlada por um criador imperfeito oferecem uma rica perspectiva sobre a natureza da realidade e da existência humana. Imaginemos um grupo de pessoas acorrentadas em uma caverna desde a infância, de modo que elas só podem olhar para a parede à sua frente. Atrás delas, existe uma fogueira, e entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho elevado onde objetos passam, projetando sombras na parede da caverna. Esses prisioneiros, sem conhecimento do mundo exterior, tomam essas sombras como a única realidade que conhecem. Este é o cenário da famosa alegoria da caverna de Platão, uma das mais poderosas e duradouras metáforas da filosofia ocidental. Descrita no livro A República, essa alegoria explora temas de percepção, realidade e conhecimento, oferecendo insights profundos sobre a natureza da experiência humana. Platão usa a caverna para ilustrar como os seres humanos podem viver em um estado de ignorância, vendo apenas sombras da verdade e tomando essas sombras como a própria realidade. Para os prisioneiros, as sombras na parede são tudo o que existe. Elas não têm consciência do fogo atrás delas, nem dos objetos que causam essas sombras. Essa situação representa a condição humana no mundo sensível, onde as percepções sensoriais e as opiniões formadas a partir delas são apenas reflexos distorcidos da verdade. Platão sugere que o verdadeiro conhecimento só pode ser alcançado ao se libertar das correntes da percepção sensorial e se aventurar no mundo das formas, onde reside a verdadeira essência das coisas. A libertação de um dos prisioneiros marca o ponto de viragem na alegoria. Quando um prisioneiro é solto e forçado a sair da caverna, ele inicialmente resiste e sente dor devido à luz brilhante do sol, que representa o mundo das formas e o conhecimento verdadeiro. À medida que seus olhos se ajustam, ele começa a ver as coisas como realmente são, percebendo que as sombras na caverna eram apenas ilusões. Essa jornada de ascensão simboliza o processo filosófico de busca pela verdade, onde o indivíduo deve superar a ignorância e a ilusão para alcançar o conhecimento e a compreensão da realidade última. O retorno do prisioneiro libertado à caverna é igualmente significativo. Platão descreve como, ao voltar para a caverna, o prisioneiro libertado é recebido com descrença e hostilidade pelos outros prisioneiros, que continuam a acreditar que as sombras são a única realidade. Esse aspecto da alegoria destaca a dificuldade de comunicar o conhecimento verdadeiro àqueles que estão presos na ignorância e a resistência que muitas vezes encontra-se ao tentar desafiar as percepções comuns e convencionais. Platão sugere que a busca pela verdade é uma jornada pessoal e difícil, muitas vezes incompreendida e rejeitada pela maioria. A alegoria da caverna de Platão encontra um paralelo fascinante com o enredo do filme The Matrix. Os protagonistas do filme, como Neo, são como os prisioneiros da caverna, vivendo em um mundo de ilusões sem consciência da verdadeira realidade. A descoberta da Matrix
e a subsequente libertação dos protagonistas espelham a jornada do prisioneiro que escapa da caverna e descobre o mundo real. Assim como a luz do sol na alegoria representa o conhecimento verdadeiro e a realidade última, a escolha de Neo entre a pílula vermelha e a pílula azul simboliza a decisão entre permanecer na ilusão confortável ou enfrentar a dura verdade. Ao tomar a pílula vermelha, Neo opta por ver além das sombras e ilusões da Matrix, iniciando uma jornada de autoconhecimento e descoberta da verdadeira natureza de sua existência. A resistência e o conflito que ele encontra ao tentar libertar outros da Matrix refletem a experiência do prisioneiro libertado ao retornar à caverna, enfrentando a resistência daqueles que ainda estão presos na ignorância. A Matrix, assim como a caverna de Platão, serve como uma metáfora poderosa para a condição humana, questionando a natureza da realidade e a possibilidade de conhecimento verdadeiro. No Espiritismo, uma doutrina espiritual e filosófica, codificada por Allan Kardec no século XIX, a dualidade corpo-alma é um conceito fundamental. Segundo a visão espírita, o corpo físico é um veículo temporário para a alma, que é a verdadeira essência do ser humano. Essa perspectiva implica que a vida material é apenas uma fase transitória na jornada eterna da alma, que passa por múltiplas encarnações em busca de aperfeiçoamento moral e espiritual. A visão espírita da dualidade corpo-alma começa com a premissa de que a alma é imortal e pré-existente ao corpo físico. De acordo com Allan Kardec, a alma é um espírito encarnado, que utiliza o corpo como um instrumento para viver e aprender no mundo material. A encarnação é vista como uma oportunidade para a alma evoluir, adquirindo experiências e conhecimentos que contribuirão para seu progresso espiritual. O corpo, portanto, é temporário e perecível, enquanto a alma é eterna e indestrutível. Após a morte do corpo, a alma se liberta e retorna ao mundo espiritual, onde pode descansar e refletir sobre suas experiências antes de se preparar para uma nova encarnação. No Espiritismo, a relação entre corpo e alma é mediada pelo perispírito, uma espécie de corpo sutil ou energético que conecta a alma ao corpo físico. O perispírito é descrito como uma estrutura semimaterial, que molda o corpo físico e serve como um intermediário entre o espírito e a matéria. Ele retém impressões das experiências vividas e das características morais e espirituais da alma, influenciando a forma e as condições do corpo físico em cada encarnação. Assim, o perispírito é um elemento crucial na compreensão da dualidade corpo-alma, pois explica como a alma interage com o corpo e como as experiências materiais afetam o desenvolvimento espiritual. O conceito de Maya, também conhecido como ilusão ou engano, é um dos pilares fundamentais do hinduísmo, desempenhando um papel central na compreensão da cosmologia e da metafísica desta antiga tradição espiritual. A palavra Maya é derivada do sânscrito e pode ser traduzida como ilusão ou engano. No entanto, sua implicação vai muito além de um simples truque ou artifício. Maya representa a força cósmica que cria uma aparência enganosa de realidade, velando a verdadeira natureza do universo e da existência. A origem do conceito de Maya pode ser traçada até os textos védicos, os mais antigos e sagrados escritos do hinduísmo. Nos Vedas, Maya é frequentemente associada à deusa Durga, que possui o poder de criar ilusões. No entanto, foi nos Upanishads, escritos posteriores que formam a base da filosofia Vedanta, que Maya adquiriu seu significado metafísico profundo. Os Upanishads descrevem Maya como a força que cria a dualidade e a multiplicidade no universo, fazendo com que a unidade fundamental se manifeste como a diversidade percebida pelos sentidos. Essa dualidade é a fonte do engano que impede os seres humanos de perceberem a verdadeira natureza da realidade, que é Brahman, o princípio absoluto e impessoal que subjaz a toda a existência. Adi Shankaracharya, o grande filósofo e teólogo do século VIII, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do conceito de Maya. Shankaracharya é o proponente mais influente da escola Advaita Vedanta, que sustenta que a realidade última é não dual, Advaita, e que Brahman é a única realidade. Segundo Shankaracharya, o mundo fenomenal que percebemos é uma manifestação de Maya, que oculta a verdadeira natureza de Brahman. Ele argumenta que, devido a Maya, os seres humanos estão presos na ignorância, também conhecida como avidya, confundindo o mundo temporário e imutável com a realidade absoluta. A libertação,
também conhecida como moksha, é alcançada através do conhecimento, também conhecido como jnana, que dissolve a ilusão de Maya, permitindo que o indivíduo perceba sua unidade essencial com Brahman. O conceito de Maya também é profundamente explorado no Bhagavad Gita, um dos textos mais reverenciados do hinduísmo. No Gita, Krishna, a encarnação divina, explica a Arjuna que Maya é a energia divina que vela a verdadeira natureza da realidade. Krishna afirma que os seres humanos estão enredados em Maya, presos em um ciclo interminável de nascimento e morte, também conhecido como samsara, devido aos seus desejos e ações. O livro tibetano dos mortos, também conhecido como Bardo Thodol, é um texto sagrado do budismo tibetano, que fornece instruções detalhadas sobre o processo de morte e a transição entre vidas. Este texto é uma guia espiritual para os moribundos e para aqueles que já faleceram, ajudando-os a navegar pelos estados intermediários, bardos, entre a morte e o renascimento. As ideias apresentadas no livro tibetano dos mortos oferecem uma visão profunda sobre a natureza ilusória do mundo material e a continuidade da consciência além da morte. O livro tibetano dos mortos é atribuído ao grande mestre budista Padmasambhava, que introduziu o budismo no Tibete no século VIII. O texto é estruturado como um manual de instruções que é lido em voz alta para os mortos ou moribundos, guiando-os através dos estados intermediários entre a morte e o renascimento. Esses estados, conhecidos como bardos, são períodos de transição onde a consciência não está ligada a um corpo físico e pode experimentar visões e fenômenos que refletem sua própria mente. O texto descreve 3 bardos principais: o Chikai Bardo, o momento da morte, o Chonid Bardo, a experiência da realidade, e o Sidpa Bardo, o renascimento. No Chikai Bardo, o momento da morte é descrito como uma dissolução gradual dos elementos físicos e mentais que constituem a existência material. Este processo culmina em uma experiência de luz clara e radiante, que é a natureza fundamental da mente e da realidade. Esta luz clara é a verdadeira essência da consciência, além de todas as dualidades e ilusões. No entanto, devido à ignorância e ao apego, muitas almas não reconhecem essa luz como sua própria natureza e são atraídas para visões e experiências que refletem seus medos, desejos e karmas acumulados. O Chonid Bardo é a experiência da realidade intermediária, onde a consciência encontra uma série de visões e fenômenos que podem ser assustadores ou maravilhosos. Estas visões são projeções da própria mente, refletindo seu estado interior e seus karmas. O livro tibetano dos mortos ensina que essas visões são ilusórias e impermanentes, e que a verdadeira natureza da realidade é a luz clara da mente. A prática espiritual durante a vida, como a meditação e o cultivo da sabedoria e da compaixão, pode ajudar a preparar a mente para reconhecer a natureza ilusória dessas visões e alcançar a libertação. No Sidpa Bardo, a consciência se prepara para o renascimento, sendo atraída para diferentes reinos de existência de acordo com seu karma. Este estado é caracterizado por sentimentos de desejo e aversão, que levam a alma a se identificar com um novo corpo e uma nova vida. O livro tibetano dos mortos oferece instruções sobre como evitar renascimentos desfavoráveis e como buscar um renascimento que favoreça o progresso espiritual. O objetivo final é alcançar a libertação do ciclo de nascimento e morte, samsara, e realizar a iluminação, nirvana. A ideia de que o mundo material é ilusório e temporário é central para o livro tibetano dos mortos e para o budismo em geral. O texto ensina que todas as experiências sensoriais e mentais são projeções da mente e que a verdadeira natureza da realidade é além dessas aparências. Essa visão ressoa com a ideia de uma simulação, onde a realidade percebida é uma construção temporária que oculta a verdade subjacente. Assim como em uma simulação, onde as experiências são geradas por um programa ou uma inteligência superior, o livro tibetano dos mortos sugere que as experiências do mundo material são projeções da mente e que a verdadeira natureza da realidade é além dessas projeções. A Cabala, uma tradição mística e esotérica do judaísmo, oferece uma visão profunda e complexa sobre a natureza da realidade, da existência e da relação entre o divino e o material. Central para a Cabala é a ideia de que o universo é uma manifestação de uma energia divina que se desdobra em diferentes planos de existência, desde a forma mais pura e espiritual até a materialização física. A Cabala é frequentemente associada à árvore da vida,
um diagrama simbólico que representa os diferentes níveis de existência e as emanações divinas conhecidas como Sefirot. A árvore da vida é composta por 10 Sefirot, que são manifestações da energia divina em diferentes graus de densidade e pureza. No ápice da árvore da vida está Keter, a coroa, que representa a fonte mais pura e elevada da energia divina. Keter é o ponto de origem de todas as emanações subsequentes e é associado à vontade divina e ao potencial infinito. Descendo pela árvore da vida, a energia divina se manifesta em diferentes Sefirot, cada uma representando um aspecto específico da criação. Chokmah, sabedoria, e Binah, entendimento, são as Sefirot que seguem Keter, representando a dualidade fundamental do universo e o processo de criação intelectual. Essas emanações são ainda muito próximas da fonte divina e possuem uma natureza altamente espiritual. À medida que a energia divina continua a se desdobrar, ela passa por outras Sefirot, como Chesed, misericórdia, Gebura, poder, e Tiferet, beleza. Cada uma adicionando uma camada de complexidade e densidade à energia original. A Cabala ensina que a energia divina continua a se manifestar através das Sefirot inferiores, como Netzach, eternidade, Hod, esplendor, e Yesod, fundamento, até alcançar Malkut, reino, que é a Sefirá mais baixa e representa o mundo material. Malkut é a manifestação final da energia divina no plano físico, onde a energia se torna densa e tangível. No entanto, mesmo em Malkut, a presença divina está presente, embora de forma mais velada e oculta. A árvore da vida, portanto, representa um contínuo de energia divina que se desdobra em diferentes planos de existência, ligando o espiritual ao material. A Cabala também introduz o conceito de Ein Sof, que significa sem fim, e representa a infinitude e a transcendência de Deus. A Ein Sof é a fonte de toda a criação e está além da compreensão humana. A manifestação da energia divina a partir de Ein Sof é um processo misterioso e profundo, onde a luz infinita de Ein Sof se contrai para criar um espaço onde o universo pode existir. Este processo de contração, conhecido como Tzimtzum, permite que a energia divina se manifeste em formas finitas e perceptíveis. A partir de Tzimtzum, a luz divina se desdobra através das Sefirot, criando os diferentes planos de existência. Em sua obra Anarquia, Estado e Utopia, 1974, o filósofo Robert Nozick propôs um experimento mental conhecido como a máquina de experiências, concebido para desafiar a validade do hedonismo. O hedonismo é a doutrina ética que sustenta que o prazer é o bem supremo e a finalidade última da vida moral. Nozick questionava se a busca incessante pelo prazer poderia realmente oferecer uma vida plena e significativa. Para isso, ele desenvolveu o conceito da máquina de experiências, convidando-nos a imaginar uma máquina capaz de proporcionar prazeres de maneira tão convincente que não seríamos capazes de distinguir essas experiências das reais. Nozick nos desafia a considerar se estaríamos dispostos a abandonar nossa vida real para nos conectarmos permanentemente a essa máquina de prazer. A máquina de experiências de Nozick é projetada para simular qualquer experiência desejada, proporcionando sensações de prazer e satisfação tão intensas e realistas que, para aqueles conectados à máquina, essas experiências seriam indistinguíveis das vividas no mundo real. O experimento mental de Nozick questiona se, diante da possibilidade de viver uma vida de prazer constante e garantido, estaríamos dispostos a nos desconectar da realidade e nos entregar à máquina. Ele argumenta que, intuitivamente, muitas pessoas recusariam essa oferta, preferindo viver uma vida autêntica, mesmo que repleta de dificuldades e incertezas, a viver uma existência artificial, por mais prazerosa que fosse. Nozick utilizou esse experimento para argumentar contra o hedonismo, sugerindo que o prazer não é o único valor que buscamos na vida. Segundo ele, as pessoas valorizam não apenas as sensações de prazer, mas também a autenticidade, a verdade e a conexão com a realidade. A ideia de estar conectado a uma máquina que proporciona experiências artificiais, por mais agradáveis que sejam, é repulsiva para muitos, pois implica a perda da liberdade e da agência. Nozick conclui que a busca por uma vida significativa envolve mais do que a simples maximização do prazer. Ela requer um engajamento autêntico com o mundo real e a capacidade de agir de acordo com nossos próprios valores e princípios. Se o prazer fosse o único valor importante, então a vida conectada à máquina deveria ser a escolha óbvia. No entanto, a relutância intuitiva de muitas pessoas em se conectar à máquina
sugere que há algo mais que valorizamos em nossas vidas. O prazer, embora importante, não é suficiente para proporcionar uma vida plena e satisfatória. A autenticidade, a verdade e a liberdade são valores fundamentais que não podem ser substituídos por experiências artificiais, por mais prazerosas que sejam. Além disso, a máquina de experiências desafia nossa compreensão da realidade e da percepção. Se as experiências proporcionadas pela máquina são indistinguíveis das reais, então o que define a realidade? Nozick nos convida a considerar que a realidade não é apenas uma questão de percepção sensorial, mas também de engajamento e ação no mundo. A vida autêntica envolve mais do que apenas sentir prazer. Ela envolve participar ativamente da realidade e moldar nosso próprio destino. A máquina de experiências, ao proporcionar um prazer garantido, remove essa dimensão ativa da vida, transformando-nos em meros receptores passivos de sensações. A teoria do universo fractal e os princípios do hermetismo convergem em uma visão profunda e interconectada da realidade. Os fractais, padrões geométricos infinitamente complexos que se repetem em diferentes escalas, revelam uma estrutura intrincada e bela no universo. Introduzidos por Benoit Mandelbrot, os fractais nos mostram que a complexidade do universo surge de regras simples, repetidas iterativamente. Paralelamente, o hermetismo, uma tradição filosófica e esotérica antiga, sustenta que o que está em cima é como o que está embaixo, encapsulando a ideia de que o microcosmo e o macrocosmo são reflexos um do outro. Os fractais são definidos por sua autossemelhança, o que significa que suas estruturas se repetem em diferentes escalas. Exemplos de fractais podem ser encontrados em toda a natureza, desde a forma das costas e montanhas até a estrutura dos pulmões e vasos sanguíneos. A matemática dos fractais nos permite entender como esses padrões complexos surgem de regras simples, mostrando que a complexidade do universo pode ser construída a partir de processos iterativos básicos. A ideia de que o universo é um fractal sugere que a realidade que percebemos é apenas uma escala de um padrão maior e mais complexo. Em vez de um universo linear e previsível, habitamos uma realidade onde a complexidade e a ordem emergem de maneiras surpreendentes e aparentemente caóticas. Essa visão desafia nossa compreensão tradicional do espaço e do tempo, sugerindo que a estrutura do universo é mais intrincada e interconectada do que podemos imaginar. Se o universo é um fractal, então cada parte dele contém a essência do todo, refletindo a mesma complexidade e beleza em diferentes escalas. Você quer se tornar um buscador da verdade e do conhecimento universal e quer ter acesso a conteúdos exclusivos e antecipados? Torne-se membro do nosso canal Despertando Evolução e tenha seu nome na tela ao fim dos vídeos como dedicatória e agradecimento. Clique no botão Seja Membro e eleve sua jornada espiritual a outro patamar agora mesmo. Agradecemos a todos vocês por acompanharem este vídeo até o fim. Esperamos que a exploração das teorias espirituais e filosóficas sobre a Matrix, a dualidade corpo-alma e a natureza ilusória do mundo tenha expandido sua compreensão sobre a própria realidade. Lembramos que, independentemente das crenças ou tradições que seguimos, a busca pela verdade e pelo autoconhecimento é um caminho contínuo e profundo. Convidamos vocês a se inscreverem no canal, deixarem suas opiniões nos comentários e compartilharem este conteúdo com aqueles que também buscam despertar e evoluir. Continuem conosco, despertando a sua evolução e em busca da verdade.